Sim, queria falar mais dos filmes em conjunto primeiro, porque acho que fica muito evidente para mim que os três filmes têm um recorte muito forte, assim, né, da memória e a partir do arquivo. Tem essa última fala, né, do filme sobre a Lenira, que a narradora fala, né, do que nos lembramos e o que deixamos de fora, o que esquecemos, do que não conhecemos, né, da nossa história. E acho que são três filmes que são, assim, atravessados por esses buracos mesmo na história, né, buracos no arquivo, e que se utilizam de arquivos que normalmente a gente não está olhando, né, dos habitantes ali, das barragens, os povos atingidos pelas barragens, as empregadas domésticas, as operárias na greve de 79. Então são arquivos que estão ali, que estão por baixo dos panos, né, de uma história oficial, arquivos que a gente não está olhando normalmente. E, enfim, vou falar especificamente de cada filme, mas brevemente assim sobre o arquivo, porque eu acho que o cinema já é um meio que está constantemente produzindo arquivos, né? Esses três filmes, ao utilizar de arquivos, eles já se tornam novos arquivos de alguma forma. O arquivo tem um primeiro significado que é um significado mais oficial, que é esse que é protegido pelo Estado, né? Quais arquivos que vão ser guardados numa instituição, quais arquivos vão ser preservados, quais são os arquivos considerados dignos de serem preservados, né? E quando a gente pensa no cinema brasileiro, por exemplo, a gente tem toda uma história de filmes que foram se perdendo mesmo. E a gente vê também nesses três filmes, né? Eles estão lidando aí com a década de 70, 80 e contemporâneo, né? Os três filmes passam por esses momentos e estão atualizando também os tempos, né? A partir desse retorno, arquivos que as realizadoras, as editoras, as pesquisadoras foram descobrindo para retomar e dar uma nova vida, né? Dar um novo respiro para essas imagens. E aí, pro primeiro filme, né, O Quem de Direito, da Ana Galizia, eu gosto que já é um filme que, no título dele, ele já traz essa ideia de qual que é quem de direito é o sujeito do direito, né? Então, quem está sendo protegido pela lei, pela justiça, quem está sendo guardado. E aí é um filme que é feito em parceria com o movimento dos atingidos por barragens e foca no Vale do Guapiaçu, né, no Rio de Janeiro. E é uma região que, no filme isso não fica 100% claro, eu acho, porque é um filme que está lidando com muitas camadas de arquivo, mas é uma região que foi originalmente habitada por indígenas e passou ao longo dos aqui eu estou numa colinha no site oficial do Vale do Guapiaçu, porque eu acho que no filme isso não fica muito claro, mas é uma região, que originalmente foi habitada por indígenas, e aí ao longo dos séculos foi tendo várias disputas ali de terra, né? Então as terras foram primeiro divididas, inicialmente só famílias camponesas habitavam lá e pouquíssimos latifundiários. E a partir da década de 70, o Estado passou a intervir mais na distribuição e tentando ocupar as terras, né? E aí para garantir uma colonização ali do território e dominar a produção de alimentos. E aí, só que os povos foram resistindo até a ditadura militar, que teve uma forte repressão no interior do Rio. E aí diversas famílias camponesas foram obrigadas a se retirar, foram expulsas da terra e só conseguiram retornar depois do fim do regime militar. E aí, uma outra parte, né, do filme são as lutas recentes, porque tem um projeto que fala ali, né, desde 2014, tem um projeto para construir uma barragem. E desde então, a população de lá tem lutado para impedir, né, esse projeto e tem resistido. Então, o que a gente vê no filme é muito a combinação desses tempos históricos, né? O filme vai utilizar fotografias, mapas da região, documentos, e vai montar também com entrevistas dos habitantes de lá, habitantes atuais, né, presentes, que ainda vivem lá, e com essas gravações também do presente, né? Que tem o desenho lá, né, em sala de aula, que é esse movimento, acho que é o movimento mais bonito que eu acho assim no filme, que vai pegar os habitantes de lá de agora e eles vão desenhando, mapeando a cartografia do lugar, né? Esse lugar que ainda existe depois de tanta luta.
E eu acho que, como montagem mesmo, o filme tem essa característica de não deixar muito claro a história, mas ele faz esse movimento de mais criar uma atmosfera, eu acho, né? Mais uma atmosfera que vai marcar alguns pontos. Então, a gente não entende cronologicamente o que está acontecendo, mas a gente marca ali umas coisas. Tem uma resistência, tem ali um acordo sinistro, né? Tem uma trilha sonora muito marcada que parece que está acontecendo um acordo, um contrato sinistro ali para tirar a terra daquelas pessoas. E tem principalmente essa demarcação do território, reafirmando o tempo todo essa demarcação do território. E aí, enfim, isso atua basicamente com os tempos misturados. E indo para o chão de fábrica, ele já está lidando com um arquivo completamente diferente, né? Ele está fabulando e imaginando um arquivo que não existiu. Tem aquela primeira parte que é a narrativa ficcional, né? Uma coisa que eu lembro muito desse filme, eu vi ele ano passado no Fest Curtas, e quando a gente saiu da sessão, eu estava conversando com 2 amigos, e uma amiga minha pensou que aquela primeira parte, a narrativa, era arquivos mesmo. Ela achou que, tipo, era um filme que foi recuperado ali nos anos 70 e foi remontado. E aí um amigo nosso falou, não, até isso é falso no filme, né? Tipo, o filme não foi gravado em película e tal, ele é digital. E falando esse falso como se fosse uma coisa negativa, mas eu discordo, assim, olhando para o filme, eu acho que é um movimento consciente que ele faz de, tipo, a gente não tem acesso a essa história, talvez a gente nunca tenha, e a gente então vai criar, vai fabular essa história, e com o que a gente tem, né? E é um filme muito romântico mesmo, assim, né? Ele faz dessas personagens muito sonhadoras, assim, elas estão sonhando o tempo todo com sair dali. Tem essa trama, né, da radionovela. Então o tempo todo ele está costurando essa ficção que nunca existiu, mas que poderia ter existido, né? E eu acho que ele faz um movimento importante de assumir também que essas imagens são falsas, né, que são ficcionais, porque tem um momento ali de um corte que a gente vai para a imagem digital, né, a imagem como a gente conhece hoje, que é aquelas imagens da fábrica e a narradora falando, né? A radionovela nunca existiu. E logo depois a gente vai para o arquivo oficial, né? Que é aqueles momentos da greve, quando vai dando um zoom, assim, vai destacando bem sutilmente as mulheres que ela conseguiu identificar ali, né? Então, aí a gente vai para o arquivo factual, assim, o arquivo que existiu mesmo, afirmando que teve presença das mulheres na greve de 79. Então é um uso completamente do arquivo, um uso totalmente diferente do arquivo do Quem de Direito, né? Que está realmente assumindo essa tentativa de forjar mesmo uma história. E por fim, eu digo às companheiras que aqui estão, que é o filme, eu acho mais difícil de falar porque ele é muito simples assim na linguagem, mas eu acho que ele tem isso que ele tem que ser mesmo, porque a Lenira já dá conta, né, do filme inteiro. É uma história que a gente conhece pouquíssimo, eu mesma não conhecia a história da Lenira Carvalho antes do filme, e principalmente por saber que ela morreu poucos meses depois, né, então você vê como que o filme, assim, só dele estar sendo exibido aqui agora, ele já é um arquivo, sabe, contemporâneo, que guarda toda uma história de uma vida, um fragmento de uma vida, e tudo isso porque decidiram filmar ali ela decidiu falar e contar um pouco disso, né? Eu acho incrível também vendo no relato dela, como que o relato dela vai resumindo tanta coisa do que a gente estuda hoje, né? Do feminismo, as contradições do feminismo, as contradições da luta, a dificuldade de fazer as mulheres participarem, e o que é mais lindo, assim, que eu acho na fala dela é a luta ter se tornado também um motivo de vida, né? Ela fala, né? Eu não queria deixar de ser empregada doméstica, eu queria só encontrar alguma dignidade ali na minha vida. E é no coletivo que ela encontrou isso, né? Enquanto arquivo, eu acho que é isso. Esse filme virou já um arquivo importantíssimo para a gente consultar sobre a história das trabalhadoras domésticas no Brasil. Bom, acho que é isso. E a gente continua conversando. Olha, eu, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo, né, que está aqui presente.
Quando eu recebi esse convite, eu achei muito interessante, né? Porque, diferente da Larissa, eu não sou crítica, não faço um trabalho com arquivos, embora eu faça o curso de História. E eu tenho uma parte da minha vida que é muito importante, tem a ver com a minha identidade, que é a minha relação com a militância. Então eu vou pedir licença para vocês hoje, porque para além de uma análise histórica de algumas coisas que são citadas, eu quero trazer um pouco da minha experiência como militância e como que eu acho que esses filmes eles representam uma parcela muito importante para a gente pensar o Brasil, mas não o Brasil bonitinho da aula de história clássica, mas um Brasil invisibilizado, né? A Larissa começou a fala dela falando sobre o fato de que história é feita de você grifar, mostrar determinado ponto, mas também apagar outro. Eu acho que esse filme convida a gente a pensar nessas histórias que são apagadas, que não estão no centro dos debates, né? A questão da luta rural, por exemplo, sabe, que é um tema que é estrutural e estruturante para o nosso país, e a gente parece colocar, né, e a história parece colocar essa questão como secundária no nosso processo. Então, quando esse festival ele escolhe esses 3 filmes de momentos diferentes, mas mostrando lutas historicamente invisibilizadas, como a questão das mulheres na fábrica, e isso é muito importante, porque esse feminismo mainstream, esse feminismo que nos é vendido, é feito de apagamentos. Antes de existir esse feminismo em que mulheres queimaram sutiãs ou que mulheres da Inglaterra foram em busca de votos, existe uma história de mulheres que foi esquecida, que são das mulheres operárias, que estavam na rua mais de 100 anos antes desse processo conhecido como sufragismo no mundo. Então a gente está falando da invisibilização de mulheres quando o tema é uma luta. E aí quais são essas mulheres que são colocadas no centro? Até mesmo dentro do movimento de trabalhadores, que é o que o terceiro filme mostra pra gente, que é a questão da luta das empregadas domésticas, a gente está falando de uma categoria extremamente invisibilizada, porque é estruturalmente feita de mulheres e principalmente mulheres negras. Então eu acredito que a gente perceber e assistir esse filme na sequência, a gente conseguir ver também as camadas que essas opressões são dadas. Não no sentido de apartar essas lutas e colocar cada uma de lado, muito pelo contrário. Mas o que une elas? E aí que eu acho interessante, Larissa, que é a questão que você falou muito bem, que é a organização coletiva. Todas essas pessoas que são mostradas nos filmes, elas se encontraram no coletivo. Embora, né, o filme que mostra as mulheres na greve sendo a parte coletiva seja um plano de fundo, a greve é um plano de fundo para a história delas que está sendo contada ali, ainda assim, as relações que ela constrói ao longo do filme são relações coletivas, debatendo o futuro, debatendo seus medos, suas inseguranças, o que elas gostariam, o que elas temem, perder o trabalho, talvez, não saber se vai conseguir tirar o filho do orfanato algum dia, ou até mesmo se um dia vai poder comer em algum lugar que não seja no banheiro do seu trabalho. Então, o que eu acho interessante é que, ao mesmo tempo que essa seleção de filmes mostra camadas de opressões que não estão no centro dos debates, ainda assim eles conseguem evidenciar que existe algo coletivo nesse conjunto de pessoas. O que é esse algo? Todas elas vendem sua força de trabalho. Todas elas são exploradas. Todas elas estão na rabeira de um sistema econômico que se baseia e precisa da exploração de corpos. Então, é interessante porque ao mesmo tempo que essa seleção de filmes nos aproxima, ela também consegue mostrar o que nos afasta. Porque para mim, como uma mulher branca, ainda neta de camponeses sem terras, ainda que tenha várias questões de movimentos sociais, de nascer num lugar periférico, ainda assim existe um movimento em que nós não estamos dando tamanha visibilidade. E aí, Larissa, não sei se você concorda, mas eu achei muito forte
na hora que ela comenta sobre o fato da CUT não as considerar trabalhadoras. E aí ela fala, a gente precisou provar que nós fazemos parte dos trabalhadores. Isso é muito pesado, isso é muito forte. Então, eu achei muito interessante essa seleção de filmes. Eu acho que cada uma se comunica com uma linguagem muito diferente. A maneira que eles encontram para contar essas histórias são diferentes. Mas existe um fio condutor nessas tramas, sabe? Eu acho que é isso. É mostrar que essas lutas, elas vêm há muito tempo. E elas, ao mesmo tempo que têm suas particularidades, elas se encontram em determinados pontos. Eu acho que é isso, assim, um comentário que eu gostaria de fazer. Estamos abertas. Caso alguém queira também fazer um comentário, falar sobre. Só continuando aqui rapidinho, mas quem quiser só pegar, só falar. Mas sim, eu acho que... Eu tenho uma dúvida aqui. Tá, deixa eu só responder aqui essa questão dela ter que provar, né, que ela é trabalhadora, que ela faz parte da classe. Eu acho que isso é o que fica... É uma aula, assim, realmente uma aula de movimentação política. Eu não sei se é essa a palavra, mas assim, de como ela faz ali a diferenciação de que a partir do momento que ela se inseriu na luta, ela começou a fazer parte de uma classe. Ela antes era uma categoria, né? Antes ela estava ali na categoria trabalho doméstico. Aí de repente, quando ela se organiza, ela está na classe. E a classe é dividida, composta por indivíduos, mas assim, é o coletivo ali, né? E aí ela só consegue se organizar e se organizar individualmente também a partir dessa classe, né? Eu acho incrível também o momento que ela vai falando de quando elas conquistam o salário e conseguem, o salário mínimo, né? Conseguem sair de casa, sair da casa da patroa. Você vê que é uma coisa assim, é o absurdo, o mínimo do mínimo, mas como que só essa divisão, assim, essa divisão, assim, que deveria existir desde o início, porque é um trabalho, né, assim, relações de escravidão já acabaram, e mesmo assim precisaram determinar isso, e foi essa divisão que fez com que uma série de mudanças na vida pessoal de cada uma acontecesse, né? Ela precisou sair da casa para ter uma vida minimamente, assim, independente da vida da patroa. E eu acho que isso carrega de novo esse sentido de classe, né? Que é só nessa organização coletiva que é possível uma vida mesmo, uma vida. Pode falar, sim. É sobre aquele primeiro filme lá, sabe? Uhum. Eu não entendi direito, não. Eu queria saber quem tava querendo colonizar aquilo. Quem tava querendo colonizar? Não, mano. Eu não entendi. Então, eu não sei também. Porque é muito esquisito, velho. Eu acho que é um movimento do Estado mesmo, o Estado do Rio, provavelmente, que estava querendo colonizar, porque ali é uma região do interior, né? Uhum. Então, é um movimento mesmo de, provavelmente, levar a indústria ali, porque também era uma região que produzia muito alimento, então queria ocupar para conseguir vender, para pegar, né, tudo para eles, que antes, primeiro os indígenas, né, depois as famílias camponesas. Então, é isso, o movimento do Estado mesmo, eu acho. Então, aquele filme, ele retrata a luta dos atingidos por barragens, né? Ele começa falando do processo de ocupação daquelas terras e depois mostra como que foi a luta pela permanência ali. Era um território que era uma fazenda antes inabitada, onde ninguém estava, ela era improdutiva, então um conjunto de trabalhadores ocupam aquela região, né? Eles usam o termo invadir, mas é um termo que está em disputa, mas enfim, eles ocupam aquele espaço e passam a transformar aquela terra, que antes não tinha nada, que servia só para acumulação de poder de um determinado grupo, passa a se tornar uma fazenda que produz um espaço onde pessoas moram, onde as pessoas produzem seus alimentos, que a partir dali conseguem construir suas vidas, suas casas. Só que no meio desse caminho, quando eles acreditam que, ok, agora vamos produzir, vamos viver aqui, começa esse processo, né, de empresas privadas, com a ajuda do Estado, como ela bem mostrou, querer construir barragens, porque é uma área onde tem mineração.
Então, eles geralmente, essas empresas, elas vêm, mineram e precisam de um lugar para jogar os restos dos resíduos desse processo de mineração. A gente tem um exemplo aqui em Minas muito forte, 2 inclusive, que é Brumadinho e Mariana. Foi em Mariana, né? Foi Brumadinho e Mariana que teve as barragens da Vale explodiu e aí as pessoas perderam suas casas, a terra fica infértil, além de poluir os lençóis freáticos, acabam com comunidades ribeirinhas, a fauna e a flora é completamente prejudicada, aquelas águas não podem mais ser tomadas e os alimentos que saem dali começam a conter também minério. Então se torna um lugar inabitável. Então aquela luta, a gente começa vendo a ocupação, aquele primeiro filme eu achei também a linguagem mais, não sei se o termo seria abstrata, obrigada, que bom que você está aqui perto para me corrigir. E aí a partir disso, no terceiro ato, mostrando que eles conseguem de fato resistir à chegada daquelas barragens. Então eles conseguem evitar que a mineração tome aquelas terras que com tanta luta eles conquistaram. E aí termina com essa ideia, né, de que é uma luta constante ainda, não só para estar naquele espaço, mas para resistir e que aquelas terras não sejam vendidas, enfim. Foi isso que eu entendi. E até hoje rola essa briga? Porque... Rola. Eu acho que ainda estão tentando implementar, assim. Eu acho que o filme, nisso, ele é bem sucedido de falar que é uma disputa que está ali rolando desde a ocupação, desde os anos 50 e antes, até hoje. Porque o projeto da barragem, eles não só tiraram e pronto, né? Eles vencem, conseguem um tempo, continuam, aí o projeto surge de novo. Tanto que no filme fala, né? Foi 2014 que surgiu, então em 2021 e ainda tá ali, mas pode ressurgir a qualquer momento. Mas eu acho que isso... Eu acho que é um filme mais difícil mesmo. Ele não deixa tão claro, né, essas informações, quem que veio aqui, a ordem das coisas. Eu acho que a intenção dele é mais ir sugerindo ali que tinha uma resistência, né, entre essas tantas investidas de tirar o povo de lá, tirar para exploração, tirar para construir barragem, tirar para os latifundiários ocuparem, o povo estava sempre resistindo, né? E aí a gente tem fotografias para provar isso, tem o depoimento dos habitantes para provar isso. Mas sim, eu acho que é isso, o movimento de uma colonização que não termina, né? E também não é muito comentado, né, velho? Na Sim. televisão. É isso que é esquisito, porque eu nem sabia disso. Sim. Sim, é invisibilizado. É uma história que... as 3, né? Os 3 filmes, histórias que a gente não escuta. Como a gente não sabia quem era Lenira de Carvalho, não sei. Não, mas e aí é algo que você falou agora que eu acho que é o grande foco. Que são histórias que não vão ser contadas no jornal, sabe? Ninguém vai falar sobre como foi a luta das mulheres domésticas para conseguirem os direitos delas. Isso não vai ser tema do Fantástico. Isso não vai ser tema do Jornal Nacional. Ninguém vai contar como é que foi a luta para as pessoas impedirem a área em que elas vivem se tornar mineração. Porque não é interessante para as empresas. E quem patrocina essas emissoras são empresas privadas. Então eu acho que nisso tem esse fio condutor, como a Larissa explicou muito bem. Que esse fio condutor, ele move os 3 filmes, né? De mostrar que, olha, todas elas são histórias invisibilizadas. E eles tentam, de alguma maneira, jogar a luz. Eu acho que é isso. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário? Todo mundo fica aí, sem saber, tá ligado? É como se 10% de pessoas sabe e 90% não sabe de nada. Aí vai ficar nisso aí meio que pra vida toda, velho. É muito esquisito. Eu acho que isso é uma tarefa nossa do cinema também, de tentar fazer esses filmes rodarem mais, mas é difícil, né? Tipo, onde a Globo não vai passar esses filmes, né? Mas é um pouco uma tarefa difícil do cinema, de tentar trazer essas narrativas mais para o público geral, né? Igual. Ah, tá. É porque eu nem sabia que tinha cinema aqui de graça, né? Aí a cliente falou comigo, aí eu tive a curiosidade de vir. E hoje estou aqui pela primeira vez. Sempre tem, viu? Sempre tem coisa de graça, venha.
É a primeira vez que eu vim aqui também. Mas isso é uma coisa, né? É difícil, porque existem... Aqui em BH é uma cidade com alguns cinemas de graça que não é tão comum no Brasil. E pouca gente sabe, né? Assim, as pessoas do cinema sabem, quem estuda cinema, quem frequenta festivais, mas o público geral não. E é difícil, né? Como fazer chegar nas pessoas. Pode falar. Pessoal, eu queria comentar uma coisa que... Até uma coisa que o colega comentou, a questão dessa luta que é invisibilizada. Quando elas falam que quando elas conseguiram esses direitos trabalhistas, eles não são efetivados. Então, lembrando que a gente teve uma reforma trabalhista bem recente, 2019. E como muitas pessoas ou não acompanhou porque não sabe, nela a gente perdeu vários direitos que já eram positivados na Constituição, na CLT inclusive. Então a gente teve um retrocesso muito grande. Então esse retrocesso que a gente teve em 2019, ele vai impactar nos próximos 50 anos, por exemplo. E essa questão da luta que não é mostrada é porque também não é viável que a gente saiba. Então, por exemplo, eu faço um curso de Direito Quilombola e nele eu me choquei que tem comunidades que não tem luz. Como assim não tem luz? Em 2023 não tem luz? Então tem uma comunidade aqui em Minas, que é o terceiro estado com maior número de quilombolas, que eles põem as insulinas no rio, para que possam conservar. Então tem um processo contra a CEMIG, mas a CEMIG ela também continua omissa. Então é bom levar esses debates e também essa questão que ele comentou da gratuidade, que quase ninguém sabe. Então fica restrito para o pessoal das artes e o pessoal de fora não sabe. Então também às vezes é bom trazer mais pessoas para cá, modificar esse público, para que as pessoas possam entender que essa luta ela é coletiva, ela afeta a gente como um todo. É mais que algo... O pessoal tem muito uma questão sobre política. A política ela é muito importante, porque ela vai definir o nosso futuro. E o nosso futuro, assim, é como um todo, seja social, seja o que a gente quer também para os nossos filhos ou também para os próximos que virão. Então é bom a gente debater, sempre ter em mente essa questão, por que essas pessoas estão sendo retiradas dos seus direitos? Quem que vai lucrar com isso? Quem que ganha com isso? Porque sempre tem uma pessoa que ganha, sempre tem um maior que... a barragem, por exemplo, a mineração ela gera muito dinheiro, muito dinheiro. Quem que vai lucrar com esse giro econômico ao final? É a população? São os empresários? Quais empresários? Então é sempre bom a gente ter sempre em mente. Porque o que aconteceu em Mariana e em Bento Rodrigues foi um crime ambiental enorme, que a população ainda, as pessoas que são, né, os responsáveis, ainda não estão pagando da forma que deveriam, né, pelo crime ambiental. Eles não estão pagando. Agora que começou uma indenização, que as pessoas estão acreditando que elas estão sendo ressarcidas, mas não. O prejuízo que elas tiveram é muito maior. Nem questão financeira, questão ambiental. Porque é muito difícil recuperar o solo, recuperar o rio. Mas é isso que eu queria comentar com vocês mesmo. Obrigada. Não, total, eu acho que é isso, que é uma coisa que tá nos filmes também, né? Que a luta nunca acaba, né? Não, é isso, a Lenira tem muita consciência disso nesse depoimento dela, né? Que tem que continuar, porque a qualquer momento pode acabar, pode ter retrocessos e é isso. E como que o gado está sendo usado para expulsar? Não! Porque é quem paga a conta, sabe? Então, eu acho que esse ponto é central para a gente pensar nisso. Eu queria entender do ponto de vista técnico mais coisas em relação aos filmes, mas de uma coisa eu falo com tranquilidade, que esses filmes deveriam chegar em mais pessoas. Eu acho que é isso. Eu acho que é como você falou, né? Nada é neutro, nem a linguagem, nem os filmes que a gente assiste, até esse lugar, né? Assim, é isso, a gente está num lugar que chama Palácio das Artes. E é curioso, porque eu lembro que semana passada, né? 2 semanas, estava rolando Fest Curtas e era o dia da feira hippie. E aí a rua ali fica bem movimentada, né?
E aí quando a gente ia entrar, você tinha que falar que você estava indo no Fast Curtas, porque eles fecharam os portões. Então, não o pessoal da organização, mas o pessoal do palácio mesmo, né? Ali em cima. Então, você tinha que usar a palavra código ali, a senha, para você conseguir entrar. E aí quem estava ali passando na rua e poderia ter uma curiosidade de entrar aqui e, por acaso, sei lá, tá passando uma sessão de cinema gratuita, eu vou entrar? Não vai entrar, porque não sabe o que está acontecendo, né? Então é isso, nada é neutro e a gente tem que pensar em cada um dos espaços. Fazer uma complementaridade, que a Larissa estava falando, que você me deu uma ideia aqui, gente, eu juro que é rapidinho. Vou contar uma história curtinha pra vocês. Meu avô, ele tinha estudado até a 4ª série, meu pai virou professor e conseguiu convencer meu avô a voltar a estudar. Então meu avô estudou na EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. E aí eles fizeram uma excursão que foi para um museu, o Museu do Trabalho. Olha aí, olha o nome ainda, Museu do Trabalho. O que a gente espera, né? Que os trabalhadores possam frequentar. Só que acontece que alguns colegas de turma do meu avô, também senhores, trabalhavam numa empresa terceirizada e estavam, não vou falar aqui o nome, né? Porque, enfim, da empresa, porque eu não quero prejudicar ninguém. No caso da empresa, tô nem aí, mas no caso dos trabalhadores. E aí, na roupa deles, tinha a logo dessa empresa. E essa empresa era a que era responsável por limpar o palácio. Só que acontece, esses trabalhadores foram direto do trabalho para a aula, foram para a excursão e estavam lá, olhando as obras e comentando e falando: eu conheço esse instrumento, na minha época a gente usava isso para debulhar o trigo. Olha, isso daqui a gente batia, sabe? Tudo feliz assim, o olho do meu avô brilhando. E aí chegou uma mulher gritando aos berros: o que vocês estão fazendo aí? Que vocês não são pagos para ficarem olhando. E os estudantes ficaram assim assustados. E aí depois que o professor, né, no caso meu pai, que meu pai era professor do meu avô também, percebeu que a raiva daquela mulher é porque eles estavam com a camisa. Então ela pensou que eles estavam em horário de trabalho, porque para ela era incompreensível imaginar que aquelas pessoas, né, aqueles senhores, estavam ali depois do trabalho no museu. Porque o museu não foi planejado para ter trabalhador. Olha que interessante. O museu do trabalho e os trabalhadores que estavam olhando as peças foram reprimidos. Então é sempre bom a gente pensar nisso também, né? Para quem que a cidade foi feita. Quando você vira e falou assim: olha, eu fiquei sabendo que tinha aqui e hoje eu vim. Olha que coisa foda que você fez. Tipo, simplesmente você falou: eu tenho direito a assistir de graça um filme e eu vou lá assistir. Isso é muito massa, sabe? Eu acho que a gente precisa se movimentar para isso, para ocupar a cidade mesmo, para estar nesses espaços, para mostrar que aqui também é um lugar para todo mundo, que a gente tem que estar aqui e que a gente vai ter acesso a esses filmes também, a essas histórias sim, sabe? Que isso daqui é lugar nosso também. Então eu acho que, só para complementar, porque a Larissa estava falando isso, me veio essa ideia, sabe? Eu lembrei dessa história que eu acho que faz todo sentido aqui. Alguém mais? Eu acho que tinha que divulgar mais na internet sobre isso, velho. É divulgado, né? Mas acho que... Sim, a dificuldade é como fazer chegar, porque tem as bolhas da internet, as bolhas. O negócio tem que ser um plano maior, eu acho, né? Essa internet não é tão democrática quanto a gente acha, né? Caraca, que viagem, velho. Porque você vai ver vídeo na internet, é só vídeo bobo, mas você não vê nada interessante, velho. Parece que você começa até a gostar dos vídeos bobos. Aí você começa a procurar vídeo bobo. Quando chega um vídeo interessante, você passa. É um gosto estranho. Parece aplicado dentro de você. Foda, velho. Eu acho que tem que pagar uma influência muito forte aí pra divulgar esse trem. Aí se não estoura, né? Não. Precisa, viu? Não, ué. Tem que pensar um projeto para furar a bolha. Um projeto para furar a bolha. Sim. Caraca, que E viagem. até como esses filmes chegam, né? Porque eu acho que a gente às vezes tem uma ideia de que para ter um público geral os filmes têm que ser mais fáceis, né? Tem que... Mas não, as pessoas acham que têm interesses e curiosidades diferentes e quanto mais você vê, mais você vai querer ver e acho que é mais sobre chegar do que, né, selecionar público que vai ver um filme X e outro Y. Enfim. No começo, quando eu tava vendo o filme, bom sobre isso.
Ué. Não, velho. Sei lá, tipo, fazer um filmaço top, mas sobre isso, velho. Talvez isso ia aumentar mais a curiosidade das pessoas, velho. De querer ver e querer conhecer, saber sobre isso. O que vocês acham? Eu acho que tem que ter de vários formatos. Contar essas histórias com formatos diferentes. E as pessoas veem qual que elas acham que é melhor pro que elas gostam. Mas aí tem uma questão também que a gente às vezes esquece de falar, que é o orçamento que um filme grande que vai passar em sala de cinema de shopping tem, comparado com um filme independente. Existe essa questão que é muito que dificulta muito. Mas eu concordo com você que eu acho que tem que ter várias linguagens. Eu achei o filme bom. Mas eu concordo que essa mesma história tem que ser contada em vários formatos, de várias maneiras. Na internet, fora da internet, na sala de cinema. Ver como isso vai chegar nas pessoas, sabe? Eu acho que tinha que ter em rádio, sabe? Eu concordo com você que tem que pensar em várias maneiras de contar essas histórias. Concordo 100%. Caraca, então a ideia é essa. Saímos daqui com um plano, galera. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Tem uma outra. Eu vou tentar descobrir quem tá querendo colonizar aquilo. É uma boa. Eu dou uma dica, procure Samar. Tem grande chance de ser, que esse daí eu não mostro, né, qual que é. Mas eu acredito que deve ser essa, desse grupo aí. Caraca, velho, que viagem. É isso. Gente, eu acho que foi uma conversa muito boa, foi bem do jeito que a gente queria, sabe, assim. Foi melhor, na realidade, sabe, eu gostei muito de ouvir vocês. Pra mim foi uma honra estar aqui com a Larissa, sabe? Tô me sentindo chique de estar do lado de uma crítica de filme. E é isso, sabe? Vamos ocupar aqui, vamos depois ver mais temas, sabe? Tá tudo bem a gente assistir vídeo bobo, porque eu sou igual você. Só que acho que a gente não pode também perder isso de estar sempre aqui, de querer ver algo novo, de conhecer coisa nova que não chega até a gente. É um pouco mais difícil, que a gente tem que fazer uma força pra conhecer essas coisas, né? Não devia ser, mas infelizmente é. E eu acho que é isso. Acho que foi um bom papo e espero ver vocês de novo. Só agradecer mesmo e te mandar uns links de lugares online que tem filmes diferentes também da Netflix. Não, agora eu quero ver esses tipos de filme assim, ó, que eu quero ter mais conhecimento sobre isso. Então, te mandar. Porque tem também, né, lugares, assim, alguns sites online que tem vários filmes gratuitos, enfim, que estão aí disponíveis para serem acessados e também são pouco conhecidos, né? Não pouco divulgados, mas pouco conhecidos. Mas é isso, gente. Obrigada. Muito bom estar aqui.